Olá pessoal, boa tarde, porque hoje é dia 8/6/2022, São Paulo está muito frio. Bom dia para quem vai ouvir durante o dia e boa noite para quem vai ouvir durante a noite. Agora é dia 8/6, estamos por volta das 17h44, não sei qual é o horário que eu vou conseguir colocar isso aqui no YouTube, porque demora muito, né, arrumar. Eu vou contar uma história para vocês e essa história aqui, por favor, pessoal, presta bastante atenção, vocês que estão num relacionamento conturbado, um relacionamento que vai deixar marcas em vocês, então acorde, porque o seu marido ou sua esposa pode ser um narcisista psicopata. Vou contar uma história de vida real no qual vai ficar surpreendente, pessoal. Por favor, deixa seu like aí, comente no canal, por favor, comente nessa história aqui, porque eu achei ela uma das melhores até agora, assim, em questão de relacionamento. Bora lá? Minha história real de um casamento narcisista psicopata. Me chamo Jane e vivi 11 anos com Silva, em uma relação muito complicada, no qual só tive ciência no que estava acontecendo agora em 2021. Então, quer dizer, o ano passado. Eu criei 3 filhos sozinha, sem ajuda de ninguém. Era a minha opção. Sempre eu quis ter filhos. Tentei 2 relacionamentos no qual não deu certo. Mas a minha prioridade era meus filhos. Nunca quis pensão, nem saber de pensão eu queria. Trabalhei como cabeleireira a vida inteira e na época eu ganhava super bem. Não faltava nada para os meus filhos. Após o nascimento da minha filha caçula, eu resolvi não querer mais ninguém. E nem filhos. Eu me sentia bem comigo mesma, uma mulher bonita, bem-sucedida na carreira, tinha minha casa, meu carro, nunca dependi de homem algum, sempre fui muito respeitada por todos. Pela minha conduta, eu estava feliz. Não ter namorado ou marido, isso para mim nunca foi problema, e sim solução. Mas eu estava com 36 anos quando este senhor, o Silva, apareceu no meu salão para cortar seu cabelo. A princípio era só mais um cliente. A primeira vez eu realizei seu corte, mas percebi que ele não parava de me olhar pelo espelho e aquilo me incomodou. E me incomodou de uma certa forma que quando ele retornou pela segunda vez, eu pedi para o meu funcionário cortar o cabelo dele. Desse dia em diante recusei todos os cortes. Sempre eu falei que eu estava ocupada ou que eu estava aguardando alguma cliente. Então, só após muitos anos, eu descobri o porquê ele nunca mais voltou no meu salão. Após eu ter passado ele para o meu funcionário, ele não frequentou mais. Levei a minha vida normalmente. Quando eu completei 40 anos, eu estava passando por um momento muito difícil. Sabe aquele momento de rebeldia do filho? Sabe quando os seus filhos se rebelam, né? E entra para aquela rebeldia? Pois é. Então eu estava passando por um momento muito difícil com meu único filho homem. Teimosia, aquele que não quer ouvir a mãe, pois acha que sabe de tudo. Pois então, eu estava passando por muito sofrimento devido à teimosia do meu filho. E minha manicure me falou: Jean, sabe o senhor Silva? Ele está querendo te conhecer. Ele é meu amigo e me disse que é apaixonado por você desde 2006. E nós estávamos no ano de 2010. Eu falei para ela que eu não queria conhecer ninguém e o assunto encerrou ali. Eu trabalhava de domingo a domingo, das 9 até as 23 horas, aos domingos até as 18, 19, 20, 21, dependia muito do movimento. E o domingo era por volta das 18 horas, estava muito frio e garoando. O movimento estava muito fraco. Então eu fechei o salão, porque eu estava com frio, com sono e fome. Eu não tinha comido nada desde cedo. Fui para casa. Chegando em casa, eu acabei deitando na minha cama e capotei. Vocês acreditam que nem a bota eu tirei? Dormi. Fui acordada por volta das 19h40 pelo telefone tocando. Eu fui atender e era a minha manicure. Aqui a gente não vai falar o nome da manicure, porque para evitar qualquer tipo de conflito, tá, pessoal? Ela pediu para que eu fosse até o barzinho onde ela estava. Ali de imediato eu disse que não iria. Uma porque estava cansada, estava com muito frio, ainda com fome. A segunda porque eu não gostava de frequentar bares. Mas ela pediu: por favor, venha, pois não estou passando bem e preciso de você. Acabei aceitando por esse motivo, acreditando, e me dirigi até o tal bar. Ela estava sozinha, sentada numa mesa, e pediu para que eu sentasse. Sentei
E perguntei para ela, fala logo, conta logo o que está acontecendo, pois eu estava com muito frio e fome e eu queria voltar para minha casa para comer alguma coisa, tomar um banho e dormir. Ela me ofereceu uma cerveja, eu recusei, agradeci e disse que eu não tomaria nada com aquele frio. Neste momento, o Sr. Silva veio todo sorridente oferecer uma bebida, que segundo ele me esquentaria. Eu agradeci e disse que não bebia nenhum tipo de bebida alcoólica. Ele falou que não tinha quase nada de álcool, era muito pouco e faria muito bem para mim, porque iria me esquentar. Então perguntei à minha manicure o que de fato ela queria. Ela me disse, Jean, aceita a bebida por educação. Eu fiquei sem jeito. E tá bom. Então aceitei, dei o primeiro gole e achei muito gostosa a bebida. Ela era doce e não senti gosto de álcool. E na minha insistência ela me falou, Jean, te chamei aqui porque o Sr. Silva quer falar com você. Me desculpa, mas foi ele que pediu para me chamar você. E eu fiquei sem entender nada. E ela falou, você está passando por um momento difícil. Você está meio em depressão por causa da situação do seu filho. E eu achei que seria muito bem para você vir aqui e conversar um pouquinho com ele. Na mesma hora eu falei para ela, nossa, odiei saber disso. Não quero nada com este homem e com nenhum. Mas nisso ele trouxe um copo com aquela bebida pronta. Como de fato o frio diminuiu, eu resolvi beber ela. Agradeci, fui educada e comecei a beber. E foi aí que tudo aconteceu. Não sei se tinha algo misturado com a bebida ou se eu fiquei embriagada porque não tinha me alimentado. Até hoje eu não sei e não obtive resposta. Pois uma mulher com um comportamento íntegro, mudei no mesmo instante daquela bebida. Comecei a fazer coisas que sem a bebida jamais eu faria. Eu comecei a dançar na frente de todo mundo. Eu agarrei este homem e o beijei com tanta intensidade que não consigo entender. E nós saímos daquele bar e me levaram em outro bar dentro da favela. Lá tinha músicos tocando forró e muitas pessoas que me conheciam do meu salão. E elas chegavam até mim e me perguntavam, o que você está fazendo aqui? E segundo todos ali, depois me contaram que eu agarrei o Silva, o beijei e falei, estou com o meu marido. Todos ficaram espantados com essa atitude, mas ninguém me ajudou, me levar embora dali. E todos viam que eu não estava no meu normal, mas ninguém fez nada. Bom, acordei nua dentro de um barraco, no qual esse senhor me levou para lá. Não sei como, não sei o que aconteceu. Quando eu pude ter um pouco de memória, eu pedi a ele que me levasse para a minha casa, pois eu não conseguiria ir sozinha devido à minha situação. Quando ele chegou no meu portão, eu mandei ele embora, pois ele queria entrar. Eu disse que não. Segurei no corrimão da escada e subi e me joguei na minha cama e desfaleci. Quando acordei, já era por volta de quase meio-dia do dia seguinte. Eu tinha vagas lembranças, mas muito pouca. Eu não tinha condições nenhuma de abrir o meu salão. Parecia que eu estava sem forças. Fui para o banho me arrastando e foi neste momento que senti o que houve. Coito. Tava saindo coito daquele homem enquanto eu estava tomando meu banho. Que nojo! Eu me esfregava com a minha bucha de banho, todo o meu corpo com tanta força para tirar aquele homem de mim. Esfreguei com tanta violência que machuquei toda a minha pele. Após quase 20 minutos de banho, eu pensei, meu Deus, como vou trabalhar? Que vergonha! O que vão falar de mim? Nossa, a minha reputação na boca do povo. Eu, envergonhada, não saía de casa. Não saí de casa na segunda-feira, mas na terça não dava para fugir. Eu tinha que abrir meu salão. Eu tinha gente marcado. Com muita vergonha de todos. E falei com a minha manicure, perguntei o que aconteceu. Ela me contou até a parte que eu saí do bar com ele abraçado. E segundo ele, falou para ela que me levaria para a minha casa. Quando eu contei que acordei em um barraco que não conhecia, ela deu risadas e falou, se acalma, este homem te ama. E eu respondi, eu tenho nojo deste homem, ele me usou, ele me embriagou e me usou, tenho nojo, não quero vê-lo nunca mais. Provavelmente essa manicure falou isso a ele,
pois no dia seguinte, por volta das 9 horas da noite, foi eu chegando na minha casa, ele começou a chamar no portão. Como estávamos na época de frio e o movimento era menor quantidade, eu fechei por volta das 20 horas. Eu perguntei o que ele queria. Ele pediu: por favor, me deixe entrar, preciso falar com você e pedir desculpas. Para não chamar a atenção dos vizinhos, eu permiti a entrada dele e fomos para a cozinha. E lá ele me falou que estava errado, me pediu desculpa. Eu falei a ele que sentia nojo, estava envergonhada com a comunidade toda de onde eu morava. O senhor Silva me implorou para que eu aceitasse namorar com ele. A princípio eu disse não. Ele ficou um mês na insistência, usando também a minha manicure. E após um mês de insistência, que eu estava em depressão por causa das situações do meu filho, acabei aceitando. Mesmo tendo quase uma premonição. Eu gostava dele, mas algo me dizia: saia fora dele. Mas ele insistiu tanto que eu permiti a entrada dele na minha nova casa. E foi dessa forma que em junho de 2010 este homem se mudou de vez para a minha casa. No começo era tudo bem, ia muito bem, mas não sei qual artimanha ele usou, pois me apaixonei demais por ele. Cheguei a falar: estou com os 4 pneus arriados e mais o step. E quando ele me viu apaixonada dessa forma, perdida por ele, a minha vida virou de cabeça para baixo. Primeiro, ele se tornou um homem ciumento, me fez tirar meu salão e a minha loja do bairro que eu trabalhava há mais de 16 anos. Eu, apaixonada, aceitei. Levei tudo e guardei em casa. A casa era minha e dos meus filhos, com 3 quartos, 2 salas, 2 banheiros, uma cozinha bem grande, 2 áreas de serviço independente, em um lugar top de se morar, próximo à delegacia, colégio, mercado, linhas de ônibus, 2 minutos de casa. Próximo à faculdade de medicina da Unisa. Mas a minha vida virou um inferno. Este homem nunca comprou uma lâmpada para dentro da minha casa. Ele veio morar comigo, nem toalha de banho ele tinha. Então ele encontrou uma mulher batalhadora, respeitosa, linda, com 3 filhos, 2 já casados, acima de 18 anos, e a caçula com 12 para 13. Bom, eu não tinha filho pequeno, mas ficar sem meu salão era ruim. Eu atendi uma cliente ou outra na minha casa, mas financeiramente não era a mesma coisa. Após 3 meses, eu já em depressão, também por falta do meu salão, eu comecei a ser insultada por esse cidadão, jogando na minha cara a carne seca, o arroz e o feijão que o desgraçado comprava e colocava em cima da mesa. Além das insultações, ciúmes, começou a me xingar de nomes que não quero relatar aqui. Minha vida virou de cabeça para baixo. Por diversas vezes, entre uma ofensa e outro, ele me empurrava. Descobri que ele estava me traindo. Nessa época, eu com 42 e ele com 50, mas gostava de menininhas ninfetas de menor de idade. Descobri isso de uma forma muito ruim e eu sofri demais. Eu tentava me sair daquela situação, daquele relacionamento, mas eu não conseguia. Era como se eu tivesse presa. Eu estava me sentindo presa, aprisionada. Era algo muito mais forte do que eu. E eu não conseguia. Ele deu em cima da amiga da escola da minha filha caçula, que nessa época a minha filha estava com 14 anos e sua amiga com 13 anos. Foi muito forte para mim. Eu pedi para ele para me ajudar a montar o meu salão, que eu precisava de ajuda financeira para alugar o ponto e eu pagaria assim que eu trabalhasse. E ele nunca soube, e eu nunca soube o quanto ele ganhava, pois quando veio morar comigo estava desempregado há mais de 4 anos, só fazendo bico, e conseguiu esse emprego que só soube o quanto ele ganhava através de outras pessoas, que ele falava na época para um e para outro, que ganhava mais de 5 mil reais, e o desgraçado não me ajudava, porque não queria. Falava pra mim: pra que montar salão? Isso não vai dar certo. Você não percebeu que salão não dá mais dinheiro? Olha quantos salões de beleza tem aí espalhado. E eu respondi a ele: como não? Eu já trabalho há cerca de mais de 26 anos nessa área. E você vem me dizer que não dá dinheiro? Sustentei 3 filhos, comprei terreno, comprei carro, comprei casa. Tudo
tudo com o dinheiro do meu salão. Mas ele se negou a me ajudar. Então, eu, junto com a minha filha mais velha, fomos até o banco e fizemos um empréstimo no Bradesco e montei meu salão. Estava devendo na época cerca de R$6.000 para o Bradesco e eu consegui pagar tudo em apenas 3 meses. Tive um problema com a minha filha caçula, ela estava muito estranha, desobediente, não ia para a escola, me dava muito trabalho e o Silva me dizia para interná-la ou entregá-la ao pai. Desisti dela e eu só vim saber desse comportamento da minha filha quando ela estava com 19 anos, mas contarei para vocês mais adiante. Sofri muito com as atitudes da minha filha e a falta de compaixão desse desgraçado. O tempo foi passando e eu sofrendo com o Silva e com a minha filha, que eu não entendia o que estava acontecendo, ela não me contava. Quando a minha filha, antes dela completar seus 15 anos, eu me casei com esse desgraçado. Nós nos casamos dia 13 de março de 2015. Na verdade, ela estava quase para completar 15 anos. E me casei porque fui obrigada, porque ele falava que eu tinha que casar com ele, porque a gente tinha que se casar e era isso. Eu fui muito idiota, eu não sabia o que esse homem queria fazer comigo. Bom, minha filha já estava com 15 anos de idade, acabou sendo presa, foi para a Fundação Casa. E a minha vida virou um verdadeiro inferno, eu sem saber o verdadeiro motivo. Então eu tive meu segundo pré-infarto, fiquei indo parada de taipas por 3 anos. Claro, eu soube o que houve depois, soube o que ela fez de errado. E só não vou contar aqui porque não vem ao caso. E só não sabia o que o Silva fez com a minha filha, mas eu descobri, conversando com a psicóloga dela, que na frente dela fez falar: conta tudo para sua mãe ou eu conto. A princípio, minha filha não quis contar, com medo da minha reação, mas a psicóloga fez me contar e a verdade veio à tona. O Silva, esse meu marido psicopata, esse desgraçado, passou a mão na minha filha, fez a minha filha se viciar em maconha, dava essa substância para ela todos os dias, desde dos 12 para os 13 anos de idade, e comprava e dava a ela escondido de mim. E com isso ele tentou violentar, usar a minha filha. Como um bom narcisista psicopata que ele era, ele convencia todos da minha família que ele era um homem que amava e fazia tudo por mim. Ele dizia que eu era louca e eu estava vendo coisas como traições, eu imaginava. Segundo ele, que contava aos meus irmãos, eu era descompassada, que eu tinha ciúmes dele, até com os meus filhos, que eu imaginava as coisas e que eu inventava e que eu precisava de psicólogo. Me fez acreditar que eu de fato estava enlouquecendo. Até eu acreditei, caramba! Será que eu estou enlouquecendo? Será que eu falo tudo isso dele e não é verdade? Eu estou inventando? Por diversas vezes me coloquei nessa situação. Eu estava realmente acreditando que eu estava com problemas mentais. Eu decidi me divorciar, pois eu tinha me casado com esse traste no dia 13 de março de 2015 e me divorciei no dia 13 de março de 2017. Daí em diante, este homem usou todas as suas artimanhas e armadilhas já conhecidas para amolecer meu coração, para que eu aceitasse-o de volta na minha vida. Nessa ocasião, só para você estar ciente que o narcisista psicopata, ele consegue entrar na sua mente e fazer vocês fazerem exatamente o que eles querem. Eles têm o poder do convencimento. Convence a pessoa a fazer exatamente o que eles querem. Após o nosso divórcio, o que ele tinha comprado, que era uma cuscuzeira, um jogo de faqueira e uma TV de 42 polegadas que ele adquiriu quando nos divorciamos, ele, quando veio morar de volta na minha casa, após chorar e implorar o perdão, e foi até a Fundação Casa pedir perdão à minha filha, que lá padecia, e minha filha, preocupada comigo, sabendo que eu estava muito doente, me disse que ele não tinha feito nada, ela só falou aquilo pra mim por raiva, e mais na frente descobri que não era verdade. Pediu para que eu aceitasse ele de volta. Na verdade, ele a convenceu a falar isso para mim.
E mais uma vez eu acreditei nesse desgraçado e aceitei ele voltar. Sobre esse pedaço aqui, ele simplesmente foi lá na Fundação Casa pedir perdão para minha filha, assim ela fala. Só que no momento que ele estava com ela sozinho, ele fez ela acreditar que eu estava muito doente e pediu para mim que eu aceitasse ele de volta, que ele me amava. Então ele usou a própria filha dela. Em apenas 2 meses que ele voltou, veio o inferno de novo. Nessa época eu já estava morando em uma casa de 4 cômodos individual em um bairro considerado classe C. Bom, eu morava lá, classe C, classe B, não sei. Bom, eu morava lá, sozinha, mas aceitei de novo esse maldito homem. Ele começou a fazer a minha vida um verdadeiro inferno. Ele estava desempregado e me fez dividir minha casa e alugar. Então, de uma casa virou 2 no qual estavam alugadas. Nessa ocasião, com o divórcio, ele me pediu 50% do valor do apartamento que tinha acabado de nos entregar. As chaves do plano era um apartamento do plano Minha Casa Minha Vida. Eu não tinha o valor em espécie para dar a ele. E como eu queria me livrar daquele inútil, eu resolvi dar uma das casas que eu tinha de aluguel. Falei, olha, você vende a casa, leva os 38 mil que te pertence e o restante da venda você me devolve, ok? Ele respondeu que sim. Então ele ficou morando comigo até a venda da casa, enquanto ele fazia minha vida um inferno. E sabe o que o desgraçado fez? Foi embora para o Nordeste, levando todo o dinheiro da casa, que segundo eu fiquei sabendo, vendeu por quase 90 mil reais, inclusive a minha parte. Nessa ocasião, eu fui diagnosticada com efizema pulmonar, eu pagava 800 reais da casa de aluguel e mais 800 do aluguel do meu salão, fora água e luz da casa, fora água e luz do salão. Que tinha apenas 3 meses que eu tinha reaberto eu tinha reaberto o salão em outro bairro. Eu estava então começando do zero. Eu estava em tratamento, mal conseguia trabalhar, pois a minha saturação estava entre 86 e 87, e isso me dava fraqueza e por diversas vezes eu precisava estar indo ao hospital tomar oxigênio. Segundo a médica falou, isso veio por causa de tanta progressiva e pó químico que eu utilizava para descoloração de cabelo. Claro, também sou fumante e isso atrapalhou bastante, né, e acelerou o efizema pulmonar. Minha vida estava mais doente do que trabalhando. Teve uma ocasião que ele apertou o meu pescoço e eu acordei em um hospital, sendo transferida para outro, por não ter oxigênio. O meu coração estava com princípio de infarto. Não comentei nada para os meus filhos, porque ele conseguia mentir aos meus filhos de uma certa forma que eu me passava como louca ou problemática até com os filhos. Olha que situação, hein? Que poder tem uma mente de um psicopata. Então eu não contava para ninguém. Após minha recuperação no hospital, eu pedi para que ele fosse embora da minha casa. Ele me pediu um prazo de 15 dias para sair. Exatamente quando ele pegou uma parte do dinheiro e uma S10 2014 nova e foi embora. Fiquei mal, me sentindo péssima, doente, sem ninguém para me dar um copo de água. Aguentei o máximo que eu podia. Após 15 dias estando doente, em cima da cama, pedi socorro para minha filha via WhatsApp. Ela veio de Pinheiros para minha casa, estava grávida de 8 meses, eu não conseguia sequer andar. Ela pediu ajuda para um vizinho para me pegar no colo e me colocar no carro dela. Ela me levou ao hospital, chegando lá eu estava muito ruim mesmo, fiquei praticamente o dia inteiro. O médico chamou a minha filha e disse: sua mãe está com depressão profunda e a pressão dela sobe e desce continuamente, não tem como medicar. Quando pega o medicamento para pressão alta, que estava alta, antes de aplicar, meço de novo e aí baixou muito. Então tá muito descompensado. Eu resolvi dar um calmante nela, aplicar uma sossega-leão nela e vou ter que liberar ela para que ela procure um especialista para tratar desse assunto. Então eu já estava normalizada a pressão e o médico falou para minha filha: agora você converse com ela para saber o que está acontecendo. Fui liberada, me sentindo melhor, mas depois fui me tratar e tudo era devido ao efizema pulmonar e à depressão mesmo.
Após um ano que o Silvio estava no Nordeste, eu nada sabia dele, eu já estava conseguindo melhorar a cada dia, meu salão estava melhor a cada dia. E ele simplesmente apareceu no meu zap e na foto de perfil ele tinha uma mulher pelo menos uns 34 anos mais jovem. Isso doeu muito, mas passou. Nesse período eu fui melhorando e lutando cada vez mais, tratando do enfisema pulmonar e estava normalizado. E continuei trabalhando no meu salão. Após 2 anos, o desgraçado entrou em contato comigo via WhatsApp, chorando, reclamando que passou o Natal sozinho, um ano novo no Nordeste, que os filhos cada um foi para suas festas e o deixou só, sem ter nada o que comer, que o seu genro tinha roubado as suas ferramentas dele todo, que ele estava sem as ferramentas de trabalho, que seu filho caçula, que usava drogas, roubou até a nossa aliança do nosso casamento e as roupas do casamento também, entre outras coisas, vendeu para usar droga, que foi um erro ele ter ido embora, que estava passando necessidade, que nenhum filho o ajudava em nada, que a única filha mal dava atenção, que essa filha alugou uma das suas casas de aluguel para um irmão, que ela estava reformando uma das casas dela de aluguel e ela não o pagava direito, chorava muito, só reclamava da vida, dizendo que nunca tinha dinheiro, mas vivia de chorar pelos cantos, nunca agradecer a Deus pelo que tinha, que os filhos dele, que o filho dele que era usuário, via ele se matando de sol a sol para reformar a casa da irmã, não se levantava para ajudar ele em nada, que era uma ameba, um imprestável. Após isso, eu só respondi: cada um tem a cruz que merece, meu irmão, vai viver sua vida, não quero saber nada de você, tá? Nada que venha de você. Perguntei: cadê a mulher que estava na foto do seu zap? E aí ele me respondeu que era uma garota de programa, que ele não sabia, que sua sobrinha junto com ela faziam programas e usava drogas, que foi um namoro arrumado pela sobrinha para roubar ele. Eu sabia que ele era um grande mentiroso e minha vontade era mandar ele tomar naquele lugar ou se lascar. Mas meu coração idiota se comoveu. Porque o psicopata narcisista, ele entra dentro da sua mente e faz você acreditar que ele é um pobre coitado. E, mesmo após tudo que ele fez de mal pra mim, e o que ele fazia comigo, ele, como um bom narcisista psicopata, conseguiu e consegue fazer que qualquer pessoa acredite nas suas mentiras. Ele manipula mais ainda. Isso, eu só descobri tudo isso, pessoal, quando eu comecei meu tratamento em 2021, né? E hoje, em 2022, ainda estou em tratamento, tá? Com psicoterapeuta, que após eu relatar tudo o que passei, ele me informou que este cidadão é perigoso, que manipula as pessoas para conseguir o que quer, o que deseja. E ele me falou: Jean, saia desse relacionamento abusivo, desse psicopata narcisista, e me explicou como que é esse narcisista. E após ele me relatar tudo isso, eu tive a certeza que realmente esse desgraçado, após que era realmente esse desgraçado, tipo, ele realmente é um narcisista, porque coligou como ele é e age com aquilo que o psicólogo, o psicoterapeuta passou. Após várias ligações do maldito Silva, tudo isso aqui é nome fictício, tá, pessoal? Pedindo perdão, dizendo que eu era a única mulher da vida dele, dizendo que se arrependeu, que percebeu que a única pessoa que amava ele de verdade era eu, que ele só tinha filhos apenas por ter, e que estava comendo apenas miojo, passando momentos difíceis, enfim, que cortaram a energia do comércio dele lá, que ele estava tentando no comércio, mas não estava dando certo, que só vendia só para comer miojo, que ele estava sem luz. E eu fiquei com dó, acreditei que o sofrimento e o desprezo iria despertar ele para a realidade do meu amor que eu tinha por ele e permitir ele voltar. Olha só, pessoal, ele, para vir para São Paulo, vendeu sua TV de 42 polegadas e veio comendo uma galinha com farinha em ônibus clandestino. Aí eu pergunto para vocês, cadê todo aquele dinheiro, o S10 que ele tinha? A tal garota de programa que ele fala que é garota de programa, porque narcisista você não pode acreditar nele. Você não acredita em nenhuma palavra deles, que eles são os mentirosos excêntricos. Ele mente pra você olhando nos seus olhos. Eles conseguem mentir e enganar uma nação inteira, pessoal. Hitler era um narcisista psicopata.
É só vocês pesquisar aí no YouTube. Então, o que ele fez com o dinheiro, né? Gastou lá com mulheres, porque a princípio, segundo informação aqui, ele tinha montado até um puteiro antes, né? Com essa mesma garota de programa, que ele fala que é garota de programa, que é usuária de drogas, que vendia farinha, né? No próprio comércio dele, junto com a própria sobrinha, que eu não acredito muito, mas vamos deixar passar. Para São Paulo. Ele chegou aqui em janeiro de 2019. Veio para minha casa. Conversei bastante com ele. Detalhe, todas as conversas dele do Nordeste, enquanto ele morava lá, falando mal dos filhos, das sobrinhas, dos sobrinhos e de uma irmã que é mãe dessa sobrinha. Eu tenho todos os áudios guardados, gravados em pendrive. No dia seguinte, à sua chegada, ele já conseguiu um bico para fazer. Construir junto com seu irmão a casa do seu sobrinho. E, de imediato, eu clonei o WhatsApp dele, por não acreditar mais nele. Eu estava no meu salão quando eu vi o áudio dele para sua ex-mulher, a primeira mulher dele, lá do começo da vida dele. Ele estava no auge do apogeu com menos de 20 anos, a primeira mulher. Ela mesma casada, chamando ele para morar com ela. Ele ficaria em um quarto nos fundos da casa enquanto seu marido não estivesse, os dois ficariam juntos. Parece que ela morava numa casa com seu marido, tinha o bar do marido na frente e um quartinho nos fundos. E ela perguntou para ele: por que você foi para a casa da Jan? Você falou que não tem mais nada com ela. E ele respondeu: a Jan é apenas uma amiga. Eu vou ter que ficar aqui porque estou trabalhando aqui perto para não ter que pagar a condução. Quando eu terminar esse bico, vou morar com você. Aí, me espere, meu amor. Não tenho nada com ela, já te falei. Neste momento eu já trêmula com a cliente na cadeira, peguei o telefone, liguei pro maldito e falei que ele saísse da minha casa antes de eu chegar no meu salão. Caso ao contrário, eu jogaria fogo nos lixos que sobraram das coisas dele que ele trouxe do Nordeste em questão de roupa. E falei que eu sabia de tudo. Liguei para a fulana, que eu não posso relatar o nome, e falei: você é casada, respeita seu marido. Daí em diante, após uma discussão, acabamos amigas, meio entre aspas, meio que amiga. Ela me contou os absurdos que esse vagabundo falou mal de mim para ela. Mas após uma semana, o vagabundo me ligou e falou mal dela para mim, falando que ela era louca, que ela tinha inventado toda essa história, que era tudo mentira, que ele não queria ela que estava dando em cima dele, que eles dois ficaram juntos lá no Nordeste, que ela estava morando lá com o marido e mesmo casada, transou com ele, enfim, mas ele só ficou porque ele achava que ela estava sozinha, depois descobriu que ela estava casada, enfim. Mas eu não acreditei em nada. E a outra moça que ele tinha titulado como uma prostituta, aliás, todas as ex dele têm um codinome muito sujo. Acabamos com ele juntas, as três. Ela falando que ele falou de mim e vice-versa. Guardei todos os áudios e mandei vários pro desgraçado. Inclusive, ela falando que odiava ele, que ele fedia muito, que ele tinha cheiro de velho, que o que ela queria com ele não era nada, que ela queria mesmo o dinheiro dele, enfim, que ele não prestava, que ele era horrível, que ele tentou matar ela. Vários áudios assim comprometedores. Que como um bom narcisista, ele tentou convencer ao contrário, mas já não tinha mais poder sobre mim. Após muitas coisas que foram ocorrendo, mesmo ele já não mais vivendo comigo, coisas que descobri que até com animal cachorra, ele transava. Eu peguei nojo desse cidadão. Mesmo não tendo mais nada com ele, ele tem tentado me convencer ao contrário. E o meu psicoterapêutico já teria me informado que eu teria que me sair dele aos poucos, pois se eu saísse de vez, eu iria ter uma recaída e colocaria todo o meu tratamento a perder em risco. E que também é muito arriscado você sair de um relacionamento desse nível de uma vez. Você tem que sair aos poucos e zerar ele na sua vida. Você tem que zerar, você tem que usar a medida pedra, que é a medida tipo, zerou, virou pedra. O narcisista psicopata, eles têm um dom de manipulação. Eles suprem e vivem da sua energia. Eles vão embora sim, arrumam até outras mulheres, mas voltam pedindo perdão e fazendo-nos acreditar neles. São insensíveis.
criadores das mentiras, manipuladores, entre outros. Então eu obedeci meu terapeuta e comecei a me sair desse louco aos poucos e consegui me libertar agora, este ano de 2022. Meu terapeuta falou que para termos sucesso, nos livrarmos, temos que, após tirarmos eles de dentro de nossas casas, aos poucos, temos que anular em todas as redes sociais. Esse psicopata ainda está tentando, mas eu falei para ele: todas as suas máscaras que você utilizou para atormentar a minha vida e a minha alma e tentar me destruir caíram. Não tem mais nenhuma máscara para me enganar. Sou dependente, sim, de tratamento psiquiátrico, entre outros, mas me sinto libertada de você. Aqui eu não pude dizer o nome de quem realmente é para evitar confrontos diretos. O narcisista psicopata, ele faz qualquer coisa para destruir a pessoa que está com ele. Segundo os médicos, isso não é uma doença, e sim uma forma de vida. Não existe tratamento, pois ele se sente bem fazendo o outro sofrer. É uma espécie de tara. Só se sente feliz quando o outro está destruído. De qualquer forma, por esse motivo, ele sempre era contra eu voltar a trabalhar com meu salão, pois o narcisista acha dentro dele que só ele é o destaque em tudo. Sempre tenta infernizar a sua vida e você se passa como louco ou louca perante a família e a sociedade. O narcisista, ele tem um poder tão grande dentro de você que ele faz você se sentir a pior pessoa do mundo. Era assim que eu me sentia. Teve momentos que eu me sentia a pior pessoa do mundo. Eu ficava perguntando por que eu existo. E o narcisista, ele faz você se sentir a pior e ele se coloca como o melhor. E te convence a isso. Ele consegue entrar dentro da sua mente e convencer que realmente você é o pivô de tudo, você é a pessoa que não presta. Além de convencer a você mesmo, ele consegue afastar você de todo mundo ao seu redor, porque ele coloca todo mundo contra você. Então, pessoal, se vocês estão numa vida aí passando por um distúrbio desse, um relacionamento com homens ou com mulheres, de um narcisista compulsivo,